E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar de Brasileirão, de futebol, né? Falar um pouco de São Paulo e Santos. Eu queria começar falando do Campeonato Brasileiro, 35ª rodada. A gente teve um jogo na segunda-feira entre Botafogo e Grêmio. O Botafogo já rebaixado. Eu não cheguei a comentar ontem, né? Aliás, antes de começar qualquer coisa, de falar qualquer coisa, ontem eu comentei jogo aberto e Neto, né? Eu peço perdão, né? O Neto apresenta o donos da bola, né? Então fica aí o pedido de desculpas. A gente começa a falar, se distrai, fala coisa da boca para fora e às vezes fala besteira. Então a gente, obviamente, a gente sempre tem que abrir. E aliás, eu tenho que recuperar uma gafe que eu cometi já há muito tempo, tá? Eu tava falando de um jogo do Grêmio e eu deixei anotado aqui. Eu fui buscar essas anotações agora. E eu falei que o Jean-Pierre tinha se machucado no meio do jogo. Foi o Jeromel, né? O Jeromel tá fora até da final da Copa do Brasil. Então, grande desfalque aí para o Grêmio. E eu peço desculpas ao torcedor. Aí, se eu não me engano, foi no clássico, né? Contra o Inter. Eu não me recordo agora. E eu peço desculpas novamente. Mas eu sei que eu tomei nota aqui. E eu peço desculpas ao torcedor, né? Qualquer gafe que vai acontecendo é que eu falo. A gente tá aqui com os tópicos, começa a pensar no próximo assunto. E aí, às vezes, fala uma coisa pensando em outra e sai besteira. Então eu peço desculpas aqui ao torcedor, obviamente, e feitas as devidas correções, né? Tá antes tarde do que nunca, feitas as devidas correções, vamos ao Campeonato Brasileiro, agora sim, a 35ª rodada, o, o Botafogo jogou contra o Grêmio e agora sim de novo falando de Botafogo, né? O Botafogo eu não comentei ontem, mas já está rebaixado, né? A derrota para o Sport na rodada anterior culminou, né, com a derrota, o rebaixamento matemático do Botafogo. E eu deixei já a lamentação ontem, né, do quanto que, pelo menos eu, né, aqui no podcast, eu lamento essa queda do Botafogo. Tem gente que faz piada, fala que não é novidade, mas é triste, cara, assim, uma história de um clube que teve grandes craques, né, a gente só tem a lamentar. Infelizmente, a gente não, eu não tenho como ficar feliz quando eu vejo um clube como o Botafogo, né, sendo rebaixado, o Vasco correndo risco. Por exemplo, pegar aqui em São Paulo a Portuguesa de São Paulo, né, a situação que chegou, um time que revelou tantos grandes jogadores, tantas glórias no passado e hoje é um time que ninguém nem ouve falar mais, né? Um time não é nem de segunda divisão, né? Nem de terceira, é um time que, cara, assim, é lamentável, a gente só se entristece por tudo que acontece, né? Infelizmente, o que fica agora é só história, né? Porque o clube atualmente, e aí falando de vários grandes, né, que caem e não conseguem se reerguer, né? Mas é, e aí já pega Cruzeiro também, tá tudo no mesmo pacote, né? É triste, cara, assim, o que fica é a história, né? Infelizmente é isso, é a única coisa que fica, a única coisa boa que a gente pode olhar para o passado e recuperar coisas boas, né, da memória, porque de resto são coisas a lamentar e não condiz, cara, assim, infelizmente não condiz com a grandeza, com a história e a vida que segue, né? Era questão de tempo, o Botafogo e fez um jogo protocolar contra o Grêmio. Eu acho que é importante agora, pelo menos pensando em Botafogo, em uma partida em que o Botafogo marcou 2 gols, né? Assim, não conseguia marcar 2 gols, nem chorando, e contra o Grêmio conseguiu. Acho que é importante agora para o Botafogo focar na temporada de 2021. Assim, por mais que a situação esteja chata, tem grandes jogadores, né? O Matheus Babi aí foi destaque, né, no começo do campeonato. Então, é um time que tem bons jogadores e jogando solto agora, sem essa pressão do rebaixamento, focando na temporada de 2021, acho que o Botafogo tem um, um, um bom começo, né, de considerar, encarar esse final de Brasileirão como uma pré-temporada, porque não vai ter pré-temporada, né? Então encarar esse final
de Campeonato Brasileiro, essa reta final, como uma pré-temporada para 2021. É importante fazer isso agora, né? Já virou a página, já era, esquece, são águas passadas. E aí você vê, né? Tudo bem que tomou 5 gols, mas você vê o que é o resultado já está definido, né? O resultado, no caso, o rebaixamento. O time vai lá e marca 2 gols, a coisa que eu nem lembro quando foi a última vez que o Botafogo marcou 2 gols. Então, é importante esse foco. Se for 100% de derrotas daqui para frente, eu acho que o que vale agora é pensar em, em esquema de jogo, esquema tático, recuperação física de atletas, confiança para os atletas, enfim. Eu acho que é isso que vale agora para o Botafogo, é o que sobrou, né? Aliás, porque até a briga pela lanterna, para sair da lanterna, tá difícil. Então, é o que sobrou. E para o Grêmio, um grande resultado, tá? O Grêmio vinha com dificuldades aí, várias e várias rodadas em sequência sem conseguir vencer, e agora conseguiu um placar extremamente expressivo. Lógico que a vitória era uma obrigação, justamente pelo Botafogo já estar rebaixado, mas era uma obrigação, né? Era uma necessidade entrar e vencer bem. E o Grêmio fez isso e mostrou que para os palmeirenses, né, que achavam que o Grêmio ia focar só na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, tá muito enganado, tá? Inclusive eu mesmo falei aqui, falei, o Grêmio precisa tomar cuidado, porque parece que tá só focado na Copa do Brasil, achando que isso vai garantir a vaga para a Libertadores, né? E a gente viu o que aconteceu com o Santos. Então, manda um belo de um recado pro torcedor, pro time do Palmeiras, mostrando que estamos aqui e não vamos só olhar para a final da Copa do Brasil. A gente está encarando tudo como preparatório, obviamente, para ir para a final e para vencer, né? E esse foi acho que um resultado para deixar isso claro, né? A gente estava com dificuldade, estava, mas a gente está a fim de vencer essa final, né? Então acho que um belo recado não só para os torcedores palmeirenses, mas para todo mundo que está crescendo o olho nessa final, para acompanhar essa final da Copa do Brasil. Eu acho que é importante e para a confiança do próprio elenco tricolor, eu acho que foi fundamental essa vitória e esse placar elástico para cima do Botafogo, né? Desencantar, né? Jogar bem, jogar tranquilo, vencer bem, vencer tranquilo, né? E voltar a fazer 3 pontos. Inclusive, essa vitória colocou o Grêmio à frente do Palmeiras, tá? Na tabela. Claro que o Palmeiras tem jogos a menos, mas é importante isso moralmente. Então, as duas equipes seguem ali no G7 e para quem vem atrás, que está sonhando com essa vaga na Libertadores, isso é muito importante, né? Que essas duas equipes continuem ali no G7, porque os dois estão no G7, independentemente do campeão. O G6 virou G7 com o título do Palmeiras na Libertadores e o G7 pode virar G8. Então é importante que essas duas equipes continuem lá para quem vem atrás, né? Para quem está sonhando com essa vaga na Libertadores, é muito importante, né? E tem que torcer para ambas as equipes, né? Apesar de terem vários paulistas ali, né? O Corinthians, o Bragantino e o Santos, vai ter que torcer para o Palmeiras, né? Infelizmente, para o torcedor, agora já teve a sua cota de zoação com o Mundial e agora tem que torcer para o Palmeiras quando voltar para o Brasil, quando voltar a focar no Campeonato Brasileiro, torcer para o Palmeiras continuar levando o campeonato muito a sério, tá? Porque o Palmeiras estando ali no G7 é fundamental para abrir mais uma vaga e para garantir aí o para quem quer que seja que fique com essa vaga, garantir essa, essa disputa de Libertadores. Para Libertadores, claro, mas ainda assim é Libertadores, né? Tem uma etapa a mais, mas ainda assim é a Libertadores da América, o tão sonhado torneio continental, né, da nossa América do Sul. E com isso, agora eu pulo para São Paulo, né? Já falei um pouco ontem que os boatos, né, em relação a vinda do Hernan Crespo, né, para o São Paulo, eles continuam fortes, tá? Não tem absolutamente nada definido, não tem martelo, não bateram o martelo ainda, tá? Ainda tem outros nomes especulados, né? Tem o Pedro Martins, o Miguel Angel Ramírez ainda também
seguem ambos bem cotados, mas pela diretoria São Paulina, tá? Mas o Crespo, ele é sim o nome forte, o nome favorito. E eu comentei um pouco ontem, e, e o meu comentário pode até ter gerado um, uma certa dualidade, né? Porque eu falei que o Crespo era um bom nome para o São Paulo e não deixa de ser uma aposta, tá? Agora sim, por que que eu acho que o Crespo, eu tenho que deixar aqui a minha justificativa, né? Porque o São Paulo fez apostas recentes, né? O Fernando Diniz foi uma aposta, o Rogério Ceni foi uma aposta, o André Jardine foi uma aposta. E por que que agora você está me falando que o Crespo é um bom nome? Porque é um cara que tem um título de peso no currículo. É simplesmente assim. É uma aposta, é um treinador que não tem uma bagagem, é um treinador jovem, né? Inclusive. Ele tem 40 e poucos anos. Ele não tem muita bagagem como treinador. Mas essa pouca experiência que ele tem, nessa pouca bagagem, ele já tem um título de Sul-Americana, né? Então, não, se você for comparar o Rogério Ceni, o André Jardine, que tem, cara, todos esses têm as suas experiências, né? O Fernando Diniz teve os seus títulos já, não títulos de expressão nacional, mas títulos. O, o Rogério Ceni no Fortaleza, cara, foi um colecionador de títulos, mas ainda assim faltou um grande título nacional. O André Jardine, cara, um grande trabalho na base. Então, assim, são caras que, nos seus trabalhos, eles têm títulos, claro, mas não um grande título. Não aquele título que os coloquem naquela, naquela categoria de, putz, agora é um treinador cascudo, agora é um treinador forte, um nome a ser considerado, e o Crespo tem isso, cara. É uma aposta, ela é, tá? De fato ela é. Não tem como a gente falar que não, é um baita do nome, é um cara super experiente, não tem isso. Assim, é um cara que é muito jovem, que tem na sua bagagem aí o, o, a Sul-Americana como seu maior título, mas é a Sul-Americana, né? É um torneio continental, apesar de estar numa segunda categoria, a gente pode dizer assim, porque a Libertadores obviamente é a do primeiro escalão, todo respeito, né? Mas é a verdade, né? A Libertadores é igual na Europa, né? A Champions League é o alto escalão e a Europa League aí já é um segundo escalão, né? É de times que estão pleiteando estar ali entre os melhores do continente. Então, não que signifique alguma coisa, tipo, tanto que depois a gente tem aí a Recopa, né, que é o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. O Palmeiras vai jogar contra o Defensa e Justiça. Então, esse embate vai acontecer. E aí, se de repente, e aí eu peço perdão ao torcedor, não é torcendo contra, mas de repente o campeão da Sul-Americana ganhou da Libertadores, e agora você está falando que é primeiro escalão, segundo escalão? Não. Assim, é o que é como se desenha no continente, tá? Não é desmerecendo o clube, não, né? De forma alguma. Mas é a verdade, né? A Libertadores é o que dá a vaga para o Mundial, a Sul-Americana não. Por isso que a gente fala que é um, um torneio aí de uma categoria abaixo, né? A gente pode dizer assim, mas sem dúvida nenhuma muito forte, extremamente competitivo, extremamente concorrido, que tem um grande valor, sem dúvida nenhuma, e é por isso que eu coloco, né, o Crespo como um nome interessante, né? Não é um nome forte, mas é um nome muito interessante, porque tem um torneio sul-americano no currículo, tá? É isso que o São Paulo precisa. O São Paulo tem problemas de contratação e aí a gente acompanhando os noticiários esportivos, né? Sempre existe aquele questionamento, tá? Por que não trazer um treinador mais experiente, um treinador acostumado a títulos, por exemplo, Felipão que está lá no Cruzeiro não vai continuar, o Cuca não vai continuar no Santos, o Mano Menezes que saiu do Bahia. Por que, que o São Paulo não corre atrás desses caras, né? Caras que têm grandes títulos na bagagem. E eu acho que a resposta simples, objetivo curto e simples é: o São Paulo tem um problema, uma limitação financeira. Tá? E esses treinadores são treinadores que gostam de contratações fortes, principalmente o Felipão. O Felipão ele precisa de grandes nomes. Ele vai exigir a contratação, exigir não, né? Ele vai cobrar, porque exigir, ninguém tem direito de exigir nada. Ele vai cobrar, se ele por exemplo, fosse para o São Paulo, ele iria cobrar a contratação de nomes de peso e nomes de jogadores que o São Paulo, nesse momento, não tem grana para ficar investindo. Claro que, assim, pelo que eu
pelo que eu estava acompanhando do noticiário esportivo, o, o Crespo, se vier ao São Paulo de fato, ele vai vir cobrando uma, um salário extremamente generoso, tá? É um salário que já está muito acima daquilo que eu considero, né, que seja o que o São Paulo deveria pagar, mas enfim, é tudo. Se considerar toda a comissão técnica, treinador, se eu não me engano, passa de 1 milhão, né? Por mês, isso, por mês. Então não é uma folha salarial barata, né? Para você manter um treinador que não tem tanta bagagem, que não tem um, um nome forte ainda como treinador, você sair pagando essa bagatela. Agora, que é um bom nome, é um bom nome. Para mim é um bom nome, apesar de ser uma aposta, eu repito, né? Critiquei já, né? O São Paulo por ter trazido, por exemplo, o Fernando Diniz na época. Era um bom nome, mas era uma aposta. E o São Paulo já tinha feito apostas recentes, né? Rogério Ceni, é o que eu falei, Rogério Ceni, o Jardine. Claro, ambos estavam em início no caso, o Jardine não, né? Mas o Jardine estava iniciando aí a sua carreira aí como treinador de uma equipe principal e o Rogério Ceni nunca tinha treinado, né? O Crespo não, apesar de ser uma aposta, ele é um cara que tem uma bagagem e repito, tem um título de peso no currículo. E repito, o São Paulo tem uma limitação de orçamento, né, do quanto vai poder gastar. E esse treinador representa o que o São Paulo precisa, não só em relação a conceitos de jogo, é um cara que entende uma competição sul-americana, é um cara que vai saber, pelo menos, os caminhos que o São Paulo tem que trilhar em termos não só de, de esquema tático de jogo, mas mentalmente. É o que o São Paulo precisa mentalmente para voltar a ser copeiro, para voltar a ir longe numa competição de mata-mata. Ele conhece os caminhos, fora a questão financeira. Trabalhou com uma equipe de orçamento extremamente limitado e foi campeão. Por isso que eu acho que é um bom nome para o São Paulo, tá? Agora, é, é, que é uma aposta, não deixa de ser uma aposta e todo mundo que está questionando essa questão do São Paulo fazer de novo uma aposta, né, tendo tido vários insucessos recentemente, eu acho totalmente válido esse questionamento, né, porque teve, repito, André Jardine, Rogério Ceni, Fernando Diniz, foram 3 apostas recentes já. Você apostar de novo é, gera um questionamento, e eu acho que todos os questionamentos são válidos. Agora, eu, eu me animo um pouco mais porque é um cara que ganhou um torneio recente, né? Então ele, claro que é um peso diferente. E eu falei ontem que o Defensa e Justiça é um time menor, time, um time pequeno, se eu não me engano. Falei assim, peço desculpas, né? Mas se você comparar com o tamanho do São Paulo, que na hora que eu estava falando, eu estava comparando, por exemplo, com River Plate, Boca, né? Por isso que, assim, pequeno é modo de dizer, né? Eu falo pequeno porque os times esses times que eu comentei da Argentina, cara, são times que têm Libertadores, né? Então, assim, Independente, por exemplo, nem se fala, né? O maior campeão da Libertadores. Então, é por isso que a gente fala. Agora, todo respeito à história da equipe, né? Não é querendo ofender nem nada disso, né? E, de novo, não é querendo ofender, e eu peço desculpas a quem se ofender, mas a diferença do tamanho entre o São Paulo e o Defensa e Justiça, o treinador vai sentir, né? E é por isso que causa essa desconfiança. Ele não está acostumado a pegar uma equipe como é o São Paulo. E aí por isso que é a questão da aposta. E é por isso que eu também estou de acordo com todo mundo que está questionando o São Paulo investir no Crespo, tá? E é o nome, aparentemente, o nome mais forte, tá? Apesar do São Paulo também querer, por exemplo, parece que o Pedro Martins não quer, né? Quer ir para a Europa, o Ramires está apalavrado com o Internacional, então ele ainda pode seguir em aberto, mas o problema é que o São Paulo tem que definir logo o seu futuro. O São Paulo já está em pré-temporada. O São Paulo precisa definir agora quem vai ser o treinador. Deixar para definir isso no final do Campeonato Brasileiro é tarde já. Já é tarde, porque não vai ter pré-temporada. A pré-temporada é agora que o São Paulo está vivendo. E precisa definir esse treinador agora. Então, por isso que eu acho que o, o Crespo é o nome mais cotado e em virtude dos outros treinadores, dos preferidos, terem disponibilidade no momento, né? Um querer ir para a Europa, o outro está palavrado com o Internacional, mas
aguarda ainda uma definição, tá? Porque se o Abel Braga for campeão com o Inter, pode ser que ele fique, o Internacional mede a negociação com o Ramires, e aí fica o caminho aberto para o São Paulo. Isso é possível que aconteça. Agora, até isso acontecer, vai depender do Internacional ser campeão. O Internacional precisa de pelo menos mais o quê? 2 rodadas para ser campeão. E é um tempo que o São Paulo não tem. Isso é um tempo precioso para o novo treinador. Para essa temporada louca que a gente vai ter, sem pré-temporada, sem férias, uma emendada na outra. É tarde, né? Esperar 2 rodadas é muito tarde. Então precisa pensar no seu futuro agora e tem que definir isso agora. Eu acho que já passou do tempo. São Paulo, quando mandou o Fernando Diniz embora, na minha opinião, já era para estar palavrado com alguém, não estava, né? Mandou, fez isso no calor do momento e ficou claro que a intenção era continuar com o Fernando Diniz mesmo, né? Não estava preparado para mandar o treinador embora. Então, já que não fez a lição de casa de já ter um treinador acertado, apalavrado pelo menos, agora acho que tem que agir rápido, né? Tem que agir rápido e esse é o momento. A pré-temporada do São Paulo é agora. Por isso que eu falo, isso precisa acontecer logo. Tá? Independentemente de quem seja, isso precisa acontecer logo. Tá? Vamos falar agora de Santos, porque o Santos, o Cuca não vai continuar no Santos. Né? Por isso que eu falei também um bom nome para o São Paulo, né? Talvez. Grande treinador, levou um Santos com todos os problemas aí de bastidores para uma final de Libertadores e não tem que provar nada para ninguém. Um grande treinador, tá no mercado agora. O Santos também estava interessado, né, no Crespo, né, mas a negociação eu acho que praticamente melou. Era impossível, né? As cifras que pedem, que está pedindo aí o argentino é absurda. Já é absurdo para o São Paulo, imagina para o Santos. Então, acho que por conta de acho que até pela eliminação, a eliminação não, né? A perda do. Deixa de ser eliminação. A perda do título da Libertadores, os problemas financeiros, eu acho que tudo isso foi gerando um desgaste e chegou numa situação insustentável para o Cuca, né? Eu queria que ele continuasse, porque ele fez cara, fez um baita de um trabalho. Assim, a gente só tem a elogiar o trabalho que o Cuca fez no Santos, né? E infelizmente ele não vai continuar. Eu queria que ele continuasse, de verdade. Mas é o que eu falei, eu acho que houve um desgaste já pelo, por ter perdido o título, todos os problemas que ele foi enfrentando ao longo do ano, orçamento limitado, contratações limitadas, eu acho que tudo isso vai gerando um desgaste e chega um momento que não dá para continuar e o Cuca optou por sair. Eu acho que a gente tem que respeitar a decisão do treinador, mas claro que fica uma lamentação porque é, havia, pelo menos da minha parte, uma grande expectativa de uma continuidade de um bom trabalho e de um Santos forte, né, na temporada de 2021. Infelizmente, isso agora fica pelo caminho, mas o nome que vem sendo cotado pelo Santos e pelo que eu vi de alguns sites esportivos, um nome que já está acordado, né, já está praticamente fechado, Thiago Nunes, tá? Thiago Nunes teve um, uma carreira extremamente bem sucedida no Atlético Paranaense, foi para o Corinthians para mudar o futebol do Corinthians, não deu certo, saiu e agora essa perspectiva de treinar o rival, né? O rival, o Santos. Então eu acho que é um excelente nome para o Santos. Tá? Eu acho que é mais um cara que vai pegar o Santos com problemas financeiros, problemas de, de, de contratação limitada, e é um cara que vai fazer uma ótima campanha. Eu acho, tá? Claro que isso só o futuro vai dizer, mas a ideia de jogo do Thiago no Fernando Diniz, ó, eu sempre confundo, eu peço perdão ao torcedor. Toda vez que eu vou falar de Thiago Nunes, eu sempre confundo com o nome do Fernando Diniz. Mas o Thiago Nunes, assim, diferentemente do Corinthians, o Santos já tem, já há algum tempo, esse, esse perfil ofensivo, esse perfil que preconiza aí o Thiago Nunes. Então, por isso que eu acho que o trabalho promete ser bem sucedido num curto prazo, porque ele é um cara
que preconiza isso, times mais ofensivos, e o Santos já é um time mais ofensivo, né? Diferentemente do Corinthians, que era um time mais defensivo, e aí, por isso, todas as dificuldades aí para colocar o seu esquema de jogo dentro de campo, o Santos não. O Santos tem um perfil diferenciado e um perfil que eu acho que tem muito mais a ver com aquilo que prega o Thiago Nunes, e é por isso que eu acho que o Thiago Nunes indo para o Santos é uma perspectiva de um, um bom trabalho, tá? Mesmo com as limitações que vai ter o Santos, eu acho que o Thiago Nunes, se for, né, se de fato isso se confirmar, tem tudo, mas absolutamente tudo para fazer um grande trabalho, né? E a gente fica nessa expectativa, né? Uma camisa como a do Santos, tão pesada, que tem aí Marinho, Soteldo, tem, cara, grandes jogadores, tem uma capacidade de revelar jogadores extremamente forte. Eu acho que o Thiago Nunes indo para lá é um casamento que tem tudo para dar certo. A expectativa, óbvio, é extremamente alta, tá? Pelo menos da minha parte, e eu espero que essa notícia se concretize, tá? Porque eu acho que é um grande nome para o Santos neste momento. Apesar de toda vez que o Santos vai procurar técnico, o Santos procura um estrangeiro, né? É, e aí acabou ficando com o Cook e agora aparentemente Thiago Nunes, né? Perspectiva para mim é muito alta e eu espero que aconteça, e se de fato acontecer, eu espero que façam uma boa, uma boa campanha, um bom trabalho no Santos, tá? Porque é muito promissor. É um treinador que não tem que provar nada para ninguém, tem grandes títulos no currículo, né? Talvez é um nome que, por exemplo, o São Paulo poderia cogitar, poderia ter cogitado pelo menos, né? Se está buscando um treinador que talvez seja jovem, que tenha ideias de jogo ofensiva, mas que tenha experiência, o Thiago Nunes, sem dúvida nenhuma, era um grande nome, né? Seria um grande nome. Por que não foi um dos mais bem cotados? Aí eu não sei, talvez seja indo na onda aí dos treinadores estrangeiros, né? Mas sem dúvida um grande nome, apesar de ter feito um trabalho um pouco significativo no Corinthians, é um grande nome, na minha opinião, tá? Infelizmente acaba sendo menosprezado porque neste momento, até por tudo que o São Paulo viveu recentemente, eu acho que a ideia do clube, apesar de ser uma aposta, a ideia do clube a gente já deu a chance para os brasileiros, agora a gente tenta o gringo, vamos ver o que acontece. Então, talvez seja essa a ideia, mas para mim seria também um nome muito forte, né, que o São Paulo poderia ter considerado. E a expectativa é essa, a gente acompanha, vai seguir acompanhando essa essa novela aí, tanto de São Paulo quanto do Santos, e quando a gente tiver uma confirmação, a gente volta com o nosso podcast e a gente debate mais com vocês, tá certo? Quero desejar para todo mundo, aliás, né, sempre fico o convite aberto para vocês. Quiserem que eu falo de outro torneio, de outra competição, deixe o seu comentário aí embaixo, né? A gente vem, vai atrás a gente vai atrás da matéria do assunto e traz debate para vocês. Só para encerrar, né? Falar de mundial, o Bayern passou por cima do Al Ali, né? Al Ali passou fácil, né? Acho que era óbvio que isso fosse acontecer. Tinha gente que torceu para o Bayern perder, apesar de ser um grande time, de todo mundo achar que de fato iria para a final, isso se confirmou para ver o duelo com o Palmeiras, né? Mas é, é, era óbvio, assim, todo respeito ao time do Al-Ahly, mas o que o Bayern mostrou dentro de campo mostrou que é um time extremamente superior, mas assim, é de um nível, é como se a gente estivesse vendo um time da Série A jogando contra um time sub-15 de qualquer clube aí do Brasil, né? É outra modalidade, é impressionante o, a forma como o Bayern se impôs, né? Os caras tiveram problema na viagem, tiveram que dormir no avião, entraram e jogaram da forma. Ah, mas foi só 2-0, cara. Assim, o 2-0 não reflete o que foi a partida. O Bayern dominou o jogo de ponta a ponta, não deu chance alguma para o time do Al Ahly
fez apenas 2 gols do Lewandowski, o Al-Ahly teve o Neuer teve que fazer acho que uma só defesa e nem foi tudo isso, né, nem foi uma chance clara, e ficou por isso mesmo, dominou o jogo tranquilo, e para a final contra o Tigres é claro que tudo pode acontecer, mas pelo que o Bayern mostrou nessa partida, sem ter dormido direito, agora os caras vão descansar e vão para a final. A expectativa é de que seja mais uma partida fácil, mais um atropelo para cima do Tigres, né? Mas, claro, a gente fica na torcida para que seja uma boa partida, apesar de achar que o Bayern vai vencer. Não existe jogo ganho e o improvável pode acontecer, né? Quem sabe? Quem sabe a gente não vê um clube das Américas. Não é um sul-americano, não é um brasileiro, infelizmente, mas quem sabe não um clube das Américas, né? Seria interessante, agora que é difícil, é muito difícil, porque os caras jogaram, parecia que estavam jogando de terno e gravata. É impressionante a diferença técnica do Bayern, pelo menos com o Al-Ahly, né? E eu acho que até contra o Tigres vai ficar muito claro isso, essa diferença técnica que existe entre as duas equipes, tá? Então com isso eu finalizo o podcast de hoje. Quero desejar para todo mundo uma ótima semana. Vamos acompanhar o futebol aí ao longo dessa semana e assim que eu tiver um tempo, eu tô de volta e gravo mais podcasts para vocês, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço e até para quem tiver carnaval também, né? Aproveita aí, né? O carnaval não vai ter, mas tem gente que vai ter alguns dias de folga, então aproveitem, descansem, acompanhem o esporte e assim que a gente puder, a gente está de volta. Forte abraço e até a próxima. Tchau.